Atenção, todas as imagens, todos os vídeos não são de minha pertinência, não são de minha propriedade, todos os créditos vão para seus respectivos criadores. E mais um detalhe, o que for dito aqui não é para ser levado a sério, isso é só pura ficção. Então não leve tudo que for dito aqui a sério, isso é o que me pertence à história e o meu avatar, mas formas de armas não são de minha propriedade. Todos ainda estavam bem chocados por conta pelo que viram do William Afton, mas todos ainda estavam literalmente absorvendo o que viram anteriormente. Então todos foram para a sala de cinema para se distraírem e para esperar o que o Dark iria demonstrar para eles no dia de hoje. Só quem estava na sala de cinema era o Black e a sua esposa Makima, junto de sua filha Lucy. Black: olá deuses humanos e valquírias, deixa eu adivinhar, vocês não conseguiram esquecer do que viram anteriormente na reação anterior. Zeus: não esquecemos, e como poderíamos esquecer, afinal de contas o que vimos foi literalmente um ser bastante desprezível. E gostaríamos de ver uma coisa que fazer se a gente esquecer disso, Hermes. É claro, se não for incomodar Sr. Black, por conta que literalmente a gente ainda tá com aquele pensamento de negação na cabeça. Ares: agora mudando um pouquinho de assunto, onde é que está o Dark? Por conta que pensávamos que ele iria estar aqui e portanto nós iríamos pedir que ele demonstrasse um universo para nós, Hércules. Portanto, Sr. Black, será que pode demonstrar um universo para nós para esquecermos a ideia do William Afton e do que vimos? Black: bom, sem problema nenhum, eu posso demonstrar um universo para vocês. Pode ser um universo bastante diferente e bem surpreendente, por enquanto não vão ver o que o William fez em outros universos. É claro, o próprio não pode viajar entre o universo, mas tem versões alternativas dele que fez o mesmo e o original. Essas outras versões fizeram o mesmo que o original em outros universos. Hades: isso é verdade, literalmente ele fez isso em outros universos. A alma desse ser humano é tão podre assim. Black: você nem faz ideia. Bom, mas mudando agora de assunto, por favor, se sentem em seus devidos assentos, porque agora eu irei demonstrar um universo bastante intuitivo e um pouquinho assustador, e podem se surpreender pelo que irão ver. Todos eles então se sentaram em seus devidos assentos, assim se preparando para ver o que viria logo a seguir. Nota: o vídeo original vai estar na descrição, junto do canal original do criador. E é claro, o vídeo original não é de minha propriedade. Como eu disse, o vídeo original e o canal do criador, os links vão estar na descrição. E é claro, fotos e imagens não são de minha propriedade, todo o crédito vai para seu devido criador ou criadora, só o que me pertence é somente a história, mas é claro, também tudo que for dito aqui ou demonstrado aqui não passa apenas de pura ficção. Então não leve tudo que for dito aqui a sério, isso não passa apenas de pura ficção. Agora fiquem com a devida apresentação / reação. Bom fim de nota agora com a reação. Ele é só seja o bem, desenvolvimento. Dinossauros são clonados para experimentos. Doutor, a amostra continua crescendo, se desenvolvendo. Quando um furacão destruiu o sítio de pesquisa, todas as instalações abandonadas nesse dia. Todo ser vivo que ainda vivia teve que se adaptar na ilha. Depois do incidente da ilha nuclear, tive que continuar com meu trabalho. Tudo que eu vi naquele lugar, com certeza não era um dinossauro. Uma criança perdida da sua família, me enganaram para pousar na ilha. Eu sinto muito, nunca vim pra esse lugar. O que comigo passou foi da ilha nublar. Pensaram que sobreviveriam comigo, acompanhado por gritos. Se pousou aqui, não vai decolar. Não tem lugar seguro. Bem-vindo ao nosso mundo. Teme o que escutou, mas se não escutar seria pior. É um tiranossauro. Não, é algo mais. Sente tanto medo, vende a um predador perfeito, onde o terror ganha forma. Seja bem-vindo à ilha só.
Nikola Tesla. Oh, que maravilhoso! No caso, esse universo conseguiu replicar DNA de dinossauros e conseguiram trazê-los de volta à existência. Que tecnologia incrível! Jack o Estripador. É realmente interessante. Bom, eu nunca vi um dinossauro de perto, mas já vi figuras em um livro de história, mas nunca imaginei ver um de carne e osso. Okita. Uau, essas presas são enormes e olha, essas garras são quase do tamanho de uma lâmina de uma katana. Sasaki. Esse dito tal como o dinossauro, ele é bem diferente dos outros demonstrados. No caso, esse daí é mais grande e tem essa espinha dorsal estranho. Hércules. Como assim? No caso, esse homem fala que o que ele viu não era um dinossauro, o que ele passou nessa tal ilha nublar. Zeus. Não sei, pode ser somente impressão minha, mas esse homem me parece familiar, mas não sei de onde que eu já vi ele. Odin. E ele parece estar bem resignado por não querer pisar nessa ilha em questão com esse dinossauro enorme. Parece que ele já sabia sobre esse dinossauro e não queria que ninguém fosse para essa ilha. Nota de informação para este vídeo em questão: o Dr. Alan Grant vai ser a interpretação do Dark, por conta que no caso o espinossauro do vídeo vai ser praticamente o filho do Dark. Então, para fazer sentido e não parecer absurdo, o personagem em questão do Dark vai ser Alan Grant, mas o espinossauro não vai ser filho de nascimento do Dark, vai ser basicamente um filho de criação como a Rose. Fim de nota. Black. Bom, eu gostaria de manter a sua suspense até então, mas eu acho que é importante logo informar para vocês: o homem que apareceu dando uma palestra para um monte de gente é ninguém menos do que o próprio Dark, Hermes. Então o que estamos vendo aqui é outra versão alternativa do Dark. Eu achei que tinha acabado no caso essas versões alternativas para serem demonstradas para nós. Black. Bom, na realidade esse é o Dark de vocês, no caso é o Dark que vocês conhecem, não é uma versão alternativa. Ele tá assim por conta que ele teve que fazer uma missão que era literalmente investigar sobre uns experimentos que um certo universo estava fazendo com mutações de DNA. Nikola Tesla. Certo, entendi. Então quer dizer que ele soube dessas instalações, então ele foi investigar e quando ele descobriu sobre esses dinossauros modificados. Black. Bom, está meio certo por conta que o ovo que vocês viram no início era um ovo experimental, mas o Dark, notando e encontrando esse ovo, ele simplesmente decidiu criá-lo por conta que a criatura dentro desse ovo não tinha culpa de ter nascido assim. Então, no caso, o Dark criou essa criatura e basicamente, essa criatura virou praticamente filho dele. E por isso que vocês viram logo inicialmente o Dark informando para todos naquela palestra sobre o perigo naquela ilha em questão, por conta que o Dark ele não queria que ninguém encontrasse seu filho, Zeus. Entendo, então o Dark decidiu criar esse modificado, mas parece que essa família, no caso o filho dessa família, foi parar nessa ilha e desapareceu, e possivelmente eu acredito que ele tá na barriga do filho do Dark. Se o Dark avisou que a ilha é um perigo, só um estúpido seria de pisar naquela ilha. Loki. Novidade não é que uns humanos convenceram o Dark de pisar novamente nessa ilha, mas ele disse que não conhece essa ilha, então possivelmente ele não se lembra dessa ilha. Estou confuso sobre o dito. Black. Vou explicar literalmente: a ilha que o Dark encontrou o ovo do espinossauro, que é um nome desse dinossauro, foi na ilha Nublar, uma ilha que também fez experimentação de dinossauros, e foi onde o Dark encontrou esse ovo. Essa ilha que o Dark tá literalmente é chamada de Ilha Sona. Essa ilha o Dark nunca pisou, então é por isso que ele não conhece nenhum ponto desta ilha. Hades. Entendi. Como o Dark, no caso, ele deixou o filho aí para sobreviver e crescer, possivelmente ele não sabe do tamanho atual do próprio filho, e por isso que ele falou que o som seria algo maior, por conta que ele não sabe da magnitude do tamanho do próprio filho, Ares. Mas eu me pergunto, será que o espinossauro reconheceria o Dark depois de tanto tempo e não atacaria o próprio pai em questão, por conta que faz muito tempo que ele não vê o Dark, então possivelmente ele vai atacá-lo. Black. Bom, é isso que vocês verão, então continue prestando atenção na tela, porque a reação irá continuar. Continuando com a reação. Escaparam do avião, sem saída, a ilha se torna uma prisão. Vocês colocaram de frente predador e predador, só que aqui é diferente, seu novo superior. Passaram por tantos erros.
hoje toda a família reunida, eles respiram aliviados. Só que o som do toque estendia, o celular não foi localizado. Fuja, se esconda, mas não adianta. Luta, afronta, cheira tanta mágoa. Sobreviver a gaiola não me espanta. A única saída é pela água. Vamos embora, péssima ideia se prender nessa gaiola. Está afundando cada vez mais, é demais pra voltar atrás. Com combustível do barco, o fogo aumenta, quase afogado. Será que aguenta? Vou morrer pra mim, vou morrer pra natureza. No final não importa, eu nunca perdi uma presa. Sei de tanto medo. Sede é um predador perfeito, onde o terror ganha fama. Seja bem-vindo à ilha Sono. Me tornei baiano, só encher sobrevivendo. Isso me fez melhor do que antes experimento. Tem medo desses dinossauros? Claro que sim. Eles também sentem medo, 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 medo de mim. Hermes. Pelo visto eles ficam nesta ilha não foi muito bem uma boa ideia por conta que mesmo estando com Dark os perigos dessa ilha não são apenas os dinossauros. É óbvio que os dinossauros são o perigo principal, mas também tem vários outros, porque os animais desta ilha também devem ter se adaptado aos próprios dinossauros. Hércules. Eu não acredito que roubaram ovos de raptores literalmente. Eles tiraram obviamente o Dark. Os que estão com eles são muito estúpidos por conta que se estão carregando ovos obviamente. Desculpe o trocadilho, que os raptores vão sentir falta de seus devidos ovos e vão atrás dos ovos. Ares. E parece que não deu outra mesmo achando um abrigo para sobreviver à noite da ilha. Ainda tiveram que manter turnos para, no caso, se manter em guarda sobre as devidas ameaças. Hades. Parece que os pais do garoto que se perdeu nessa ilha em questão acharam uma forma de se comunicar usando o telefone do garoto como localizador. E parece que localizar, só que não vamos ser tão idiotas de ficar vagando por essa ilha sozinhos, né, Zeus? Ou que cena bonita no caso de uma família se encontrando, mas eu acho que esqueceram de um magnífico detalhe: ainda tem um Spinosaurus perseguindo Adão. O Dark ele ficou cara a cara com o próprio filho, mas parece que não quis dialogar com ele, sim colocar primeiramente essa devida família em primeiro lugar em segurança. Okita. Parece que a pegar que foi com Dark para essa exploração foi o responsável de pagar os ovos dos raptores. Suponho que ele pegou os ovos para, no caso, lucrar com os ovos, afinal devem valer uma ótima quantidade de dinheiro esses ovos, imagino. Sasaki. Eu não acredito que esse filho do Dark foi inteligente o suficiente para, no caso, encurralar o próprio Dark e essas pessoas em uma armadilha. No caso, a única saída realmente deve ser pela água, porque se lembrarmos bem, ele mesmo empurrou o meio de transporte do Dark para, no caso, aquelas árvores. Então a única saída dessa ilha deve ser pelo mar. Jeco Estripador. Possivelmente o Dark ele vai pegar ou um navio pesqueiro ou um navio pequeno, tipo um pequeno barco, para levá-los de volta para a civilização longe desta ilha. Mas eu acho que esse dinossauro não vai literalmente permitir que isto aconteça. Loki. É literalmente agora a situação tá complicada para o Dark por conta que suponho que ele não pode usar seus devidos poderes neste universo, então ele não poderão usar suas habilidades. É um pouquinho mais complicado de sair dessa devida situação. Thor. Se pudesse usar os poderes, aí sim ele poderia literalmente rasgar o próprio filho pela metade apenas com sua transformação de dragão. Mas eu acho que esse universo deve ter suas devidas regras, então como o Dark é um guardião deve segui-las, então eu acho que é por isso que ele não usa seus devidos poderes. Odin. Bem observado, Thor e Loki. E também eu acho que essa é a devida conclusão por conta que regras de universo diferentes devem ser seguidas à risca por conta que pode acontecer de algum tipo de desastre também se ativado ou piorar a situação que já está tensa. Black.
Bom, era isso que eu tinha que apresentar para vocês no caso A. E antes, é claro, de todos seguirem para suas devidas habitações, eu só falo que no caso Dark, ele tá bem, no caso o filho dele também está bem. Agora sim podem seguir para suas habitações. Então todos fizeram questão, seguindo para suas certas habitações, deixando assim somente a sala de cinema com o Black, a máquina e a filha deles, Lucy. Bom, meus queridos espectadores, esse foi o vídeo de hoje em questão, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, vocês já sabem, eu vejo vocês na próxima apresentação / reação. Bom, meus queridos espectadores, agora vamos para os devidos créditos dessa reação de hoje. O crédito para a pessoa que pediu para fazer essa certa reação foi o Wilson. O Tsutsuki bom, foi ele que pediu para trazer essa reação, e no caso também a ideia de fazer o espinossauro, se meu filho e tal, foi também ideia dele, então o crédito dessa reação de hoje foi totalmente dele. E é claro, também o crédito do vídeo original vai para o criador original. E lembrando, o link do canal original do criador vai estar na descrição do vídeo. Bom, era isso, meus espectadores, que eu tinha que falar para vocês. Bom, fim do capítulo 24 de hoje. Fiquem com Deus, até o próximo capítulo, meus queridos espectadores. Fim do capítulo de hoje. Eu não serei derrotado. Mesmo que o meu oponente seja um deus, eu derrotarei qualquer um que esteja no meu caminho.